Boa noite, pessoal. Retomando nossas aulas aqui de processo de trabalho, ETPI. Retornamos aí. Primeiro, terminamos a parte de recurso trabalhista e vamos partir agora para a fase de execução, né? Hoje a gente vai tratar aí de um ponto específico chamado de liquidação de sentença e depois a gente parte, né, continuando, dando prosseguimento àquela nova sistemática da aula dividida em 3 pontos: parte teórica, a parte prática através de um recurso ou de algum documento, e 3, a resolução de questões. Diga, Mayara, falou alguma coisa ou tá comendo aí? Não, é minha cachorra que está desesperada para comer. Oh, meu Deus, dá comida para a criança. É cachorra. É para minha cachorra. É porque aqui em Cuiabá é cachorra, não é cachorro, é cachorra. É desfomeada mesmo. Gente, então vamos dar prosseguimento aqui. Vou compartilhar o material. Estou devendo para vocês mandar o complemento da apostila. Vou mandar, tá? Compartilhar. Bom, gente, como eu tinha dito, a gente terminou a parte de recursos, que é um tema bem recorrente em provas da ordem. Deixa eu só ampliar isso aqui. Está aparecendo aí, né, os documentos para vocês, né? Deixa eu me endireitar aqui, pronto. Qualquer coisa vocês podem interromper aí, seja por áudio, seja pelo chat aí, gente. Então vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos. Liquidação de sentença. O que vem a ser isso, professor? Gente, liquidação de sentença, ele nada mais é do que uma fase pré-execução. Na prática, em processo de trabalho, nós vamos ver que muitas vezes até a liquidação ocorre dentro da execução, mas na teoria ela é uma fase pré-execução. Então, o que a gente está avaliando até agora? A gente vem tratando de recursos trabalhistas, a gente vem em situações onde há uma decisão judicial, uma decisão normalmente, né, é qualificada como sentença ou acórdão. Dessa sentença, a gente viu que existe uma série de princípios e regras que são aplicados quanto a recursos. Esse recurso tem por objetivo alguma reforma, seja de natureza fática ou de natureza probatória, e em algumas circunstâncias tem por fim a questão apenas de uniformização de jurisprudência. E tem um ponto importante que é exatamente o quê? O recurso ele impede o trânsito em julgado da decisão judicial, o trânsito em julgado da sentença. Só que vai haver um momento que haverá o trânsito em julgado por não comportar mais recurso ou quando não for utilizado o princípio da voluntariedade e as partes não recorrerem, não tiver interesse em recorrer. E haverá o trânsito em julgado. Uma vez transitado em julgado, haverá, portanto, a pacificação daquela decisão, ou seja, ela se tornará, via de regra, inalterável. Isso quanto à matéria de direito, ou seja, o direito ali conferido não poderá ser mais alterado. No entanto, abre-se-á a possibilidade da gente apresentar aí apresentar uma modalidade para verificar o que está sendo concedido, transformar esses direitos concedidos na sentença em valores pecuniários, ou seja, dinheirinho, ou seja, a liquidação de sentença ela tem por objetivo liquidar, tornar certo, tornar líquido, tornar definitivo, individualizado o valor da condenação. Então, normalmente, gente, a sentença dos magistrados ela é ilíquida, ou seja, ele não apresenta aí o valor discriminado de cada verba. Normalmente, ele coloca apenas valores na sentença de maneira genérica
para efeito de definição de valores de custas e para efeito de condenação ou a necessidade de apresentação de depósito recursal. Alguém perguntou aqui. Não. O pessoal entrando. Então, gente, via de regra, as sentenças proferidas pelos juízes do trabalho, pelo incrível que pareça, não são líquidas. Ou seja, não há definição certa de qual é o valor. Ou seja, a gente vai precisar passar por uma fase onde será averiguado qual é esse valor, certo? A gente vai ver hoje ainda uma sentença para apontar essa questão da questão da liquidação, ou seja, da existência ou não da definição pelo magistrado. Vale lembrar, pegar nossa canetinha aqui para fazer a marcação dos pontos importantes da aula. Então, via de regra, a liquidação, ela então uma fase pré-executória. Então, na hipótese da sentença ser procedente, né, trazendo a matéria, uma declaração ou uma condenação, né, dentro de uma sentença judicial, não se fará necessária a execução do referido mandamento judicial. Ou seja, quando se tratar, por exemplo, de ações de natureza declaratória ou constitutiva ou desconstitutiva, por exemplo, como assinar a carteira de trabalho, é o quê? É uma condenação declaratória. Essas condenações, elas não necessitarão de uma liquidação de sentença, ou seja, não haverá apuração de valores. Por quê? Poderá ser cumprido independentemente dessa fase. Agora, quando a gente estiver diante da sentença condenatória, marcar aqui, ó, que pode ser objeto de execução, aí será cabível a situação de o quê? Liquidação de sentença. Então, na hipótese de tutela de natureza declaratória ou constitutiva, não se fará necessária a execução do mandamento judicial, ou seja, não há necessidade de uma fase de execução, não existe uma necessidade de uma fase de liquidação. Isso porque a sentença declaratória e a constitutiva, por si só, ela já produzem seus efeitos independentemente de uma fase nova, de uma fase da execução. Diferentemente da sentença condenatória, que é essa que fixa normalmente valores, essa sim haverá necessidade de liquidação, definição dos valores e do que será pago, né, pelo devedor, no caso, o empregador, no caso, a empresa. Lembrando que a execução só pode ser efetivada, gente, caso o título execução seja certo, líquido e exigível. Por isso a necessidade dessa fase, a fase de liquidação de sentença. Então, via de regra, a gente tem uma decisão judicial que deve trazer no seu bojo, ou seja, dentro do seu dispositivo, a liquidez, ou seja, definição de quais são os direitos e quais são os valores desses direitos. Normalmente, o juiz ele não deixa de apontar quais os direitos ele declara procedente. Então, se ele fala aviso prévio, beleza, condena o aviso prévio. Então, tá, aviso prévio, definiu o direito. Condenou em horas extras, beleza, condenou em um direito. Condenou em adicional noturno, ou seja, ele definiu quais são os direitos que são de direito do trabalhador e, portanto, deverão ser pagos pela empresa. No entanto, dentro da sentença, ele não está especificando qual que é o valor, quantas horas extras, qual que é o valor de cada hora extra, qual que é o valor total de horas extras. Não há definição do aviso prévio, qual é o valor do aviso prévio. Normalmente lá fixa os dias de aviso prévio, mas não o valor do aviso prévio. E, por fim, no adicional noturno, que eu também mencionei, ele fixa a questão do limite de jornada. No entanto, não há fixação de verificação de cálculo de qual é o valor devido a título de adicional noturno. Ou seja, dentro da decisão, há a fixação do que deve ser pago, mas não há a fixação de qual é o valor a ser pago. Por isso, a necessidade, mais em processo do trabalho do que em outros processos, da necessidade da liquidação de sentença. Certo? Então, o que a gente entende, gente, por liquidação? Liquidação, portanto, nada mais é do que uma fase preparatória da execução, servindo de instrumento hábil para habilitar, para fixar, para estipular qual é o valor da condenação. Ou seja,
qual que é o quantum debeatur lá declarado não, né? Aquele quantum debeatur estudado lá em direito civil, segundo o latim. Então, é isso. Então, liquidação de sentença, nada mais que uma fase pré-execução, que serve de instrumento hábil à fixação do valor da condenação, estipulando aí, né, quais são os valores que serão pagos pela empresa, certo? Tornando aquele título que eu disse, normalmente o juiz ele profere um título ilíquido, tornando após a fase de sentença e liquidação aquela sentença num título líquido, certo e exigível, certo? Então, vamos marcar aqui, aqui, que a gente acabou de mencionar. Que a sentença, então, é uma fase preparatória da execução, servindo de instrumento para estipular o valor da condenação, fixado na decisão judicial, tornando-se um título executivo, líquido, certo e exigível. A gente vai estudar o procedimento em seguida, mas, normalmente, gente, a liquidação de sentença ela é feita de 3 formas. Como assim, professor? Ela pode ser liquidação por cálculos, liquidação por arbitramento ou liquidação por artigos. A previsão da liquidação de sentença está lá no artigo 879 da CLT. Marcamos aqui. Então, a liquidação de sentença está prevista no artigo 879 da CLT. E também existe a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC, mas essa aplicação existe aí controvérsia sobre a possibilidade em razão da sua compatibilidade. Sendo que essa sentença de liquidação ela pode ser feita pelas partes, pelo juiz, ou o juiz quando ele manda aí para um perito judicial ou um contador judicial para que ele elabore os cálculos, certo? Primeira hipótese, sentença de liquidação e situação mais corriqueira. Liquidação por cálculos. Essa aqui é disparado, gente. A que mais ocorre, ou seja, existe, então, uma condenação, uma sentença judicial, onde o juiz não fixa o valor devido, e aí ele determina a sentença liquidação por cálculos, que é, como eu disse, de maior aplicabilidade na Justiça do Trabalho. Ou seja, ele, via de regra, vai mandar para o perito, para o contador judicial, uma pessoa que é servidor da Justiça do Trabalho, para efetuar os cálculos. E aí esses cálculos depois serão avaliados pelas partes e pelo próprio magistrado. Então, o perito ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar uma gama de direitos, ou seja, ele vai avaliar se houver, vamos fazer conta das condenações, dos pontos estabelecidos na decisão judicial, tais como as férias, 13º, adicional noturno, horas extras, tudo isso aí vai ser liquidado por cálculo. O que é liquidação por cálculo? Nada mais é do que aferir de maneira aritmética, através de contas matemáticas, o valor devido, certo? Quanto à liquidação por cálculos, existem 2 possibilidades, ou seja, 2 procedimentos quanto à realização de liquidação por cálculo. Esses 2 é por faculdade do juiz. Ele tem 2 possibilidades, ou seja, ele pode abrir uma fase pré-execução, como eu havia dito, como ele pode deixar a liquidação também para a fase dentro da execução. Então, o juiz aí, para a realização da liquidação por cálculos, ele vai adotar 2 procedimentos. Primeiro procedimento, o juiz apresentados os cálculos, né? Normalmente, como eu disse para vocês, aqui no Tribunal Regional da 23ª Região é apresentado por perito judicial. Caso não haja esse contador judicial, quem vai apresentar o valor é o reclamante e o juiz abre-se a prazo de 10 dias para o reclamado fazer a impugnação desse valor. Esse é o primeiro procedimento. Então, desta forma, quem apresenta, via de regra, aqui no sistema prático do sistema TRT 23ª Região, é o contador. O juiz encaminha para o contador faz o valor e apresenta a sentença de liquidação. Dessa sentença de liquidação, haverá abertura de prazo aí. Hoje em dia, apesar de estar em 10, a gente vai ver mais à frente que houve uma alteração recente com a Lei 3.467, que reduziu de 10 para 8 dias
o prazo para impugnar esse cálculo apresentado por perito, tanto por reclamante quanto por reclamado. Naquelas situações onde não há, ou naquelas localidades onde não há perito contábil por parte da Justiça do Trabalho, quem apresenta é o reclamante, e aí abre-se prazo para o reclamado apresentar a impugnação a esses cálculos, certo? Portanto, gente, tem que, para quem tiver em desacordo, não concordar com o cálculo, tem que apresentar a questão da impugnação. Lembrando, gente, ponto importante, tá? Ponto extremamente importante. Quando a gente fala em sentença de liquidação, gente, e fala em liquidação, né, da sentença, a gente está apontando o quê? Discussão quanto a valores, cálculos. Não estamos aqui, não compete mais a discussão sobre é devido um direito ou não. Já está transitada e julgada aquela matéria. Então, se o juiz condenou em horas extras, não vai ter mais a discussão se é devido ou não horas extras. As horas extras são devidas. O que se vai averiguar é se o valor que foi apurado, está calculado, está correto. Né? Foi isso, esse ponto aqui, é aquilo que a gente conversou em sala de aula, quando eu mencionei a questão lá da condenação de R$1 milhão no fazendeiro, cliente meu. Quando eu fui chamado, já havia trânsito julgado, eu não tive oportunidade de apresentar nenhum recurso. A única coisa que eu fiz é exatamente impugnar a sentença de liquidação, impugnar os cálculos. Por isso que a gente trouxe aí o valor de R$1 milhão para 350 mil, se não me falha a memória, ou seja, não houve discussão sobre se o direito é devido ou não. Houve a discussão sobre parâmetros dos valores apresentados. Ou seja, a gente apontou que os cálculos haviam sido apresentados de maneira equivocada, sem observação dos parâmetros fixados na sentença. Portanto, se a parte, seja reclamante ou reclamado, estão descontentes, não concordam com o valor apresentado da sentença de liquidação, eles têm que fazer a impugnação dessa sentença de liquidação, desses cálculos. Até porque, se não for apresentado a impugnação, se não houver a demonstração do descontentamento da parte, haverá o quê? Se a parte não recorrer, haverá presunção de concordância. Portanto, o juiz homologa a conta de liquidação, da sentença de liquidação, da forma como foi apresentada, não havendo necessidade aí, portanto, de novos cálculos. Por quê? Porque se as partes ficaram silentes, elas concordaram com o cálculo. No caso lá do meu cliente, se eu não tivesse apresentado os cálculos, haveria o dever de pagar R$1 milhão? Sim, haveria o dever de pagar R$1 milhão, porque ele tem o dever de se manifestar sobre sobre a concordância ou não desses valores apresentados. Então, sendo os cálculos apresentados pelo reclamante ou pelo servidor judicial, o juiz homologa determinada citação do reclamado para o pagamento ou nomeações de bens a priori. Ou seja, vamos lá, abriu a sentença de liquidação, nós somos no procedimento 1. Impugnou, ou seja, o servidor apresentou, as partes impugnaram, o juiz vai proferir a sentença de liquidação, apontando se concorda ou não com os parâmetros apresentados pelas partes. Se concordar, ele vai admitir o cálculo apresentado pelas partes. Se ele ficar na dúvida, ele mandará fazer novos, só recálculo, né, por parte do servidor, mas muitas vezes ele só vai e apresenta e concorda com os cálculos apresentados por uma das partes, e esse valor é o que vai valer. Se as partes não se manifestarem, elas concordam com o valor apresentado pela parte contrária ou pelo perito judicial, não podendo discutir isso em momento posterior em razão da preclusão. Feito isso, esse primeiro procedimento, houve a sentença de liquidação, houve a impugnação, houve a apresentação de cálculos, houve a apresentação de impugnação e houve a sentença de liquidação pelo juiz, haverá o quê? Ao término da fase da sentença de liquidação, da fase de liquidação de sentença, e iniciar-se-á uma nova fase, a fase de execução. Então, como eu disse, sendo apresentado o cálculo pelo servidor ou reclamante, ou seja feita a sentença de liquidação homologada pelo juiz, haverá o início da fase de liquidação através da citação do reclamante para o pagamento sob pena de penhora, de acordo com o artigo 880, no prazo de 48 horas. Ou seja, liquidou, verificou qual que é o valor, o juiz manda citar,
ou seja, o executado, para no prazo de 48 horas efetue o pagamento da condenação. Se não for efetuado, serão dado prosseguimento aos atos executórios com possibilidade de bloqueio e penhora de valores, certo? Então, esse foi o primeiro procedimento. Segundo procedimento, o juiz ele não abre esse prazo aí, que hoje é de 8 dias, para apresentação de liquidação por cálculos. Ele faz o quê? Ele inicia a fase de execução com um valor estimado e depois, no momento da apresentação de embargos à execução, quando já for bloqueado o valor inicialmente apontado como correto, ou seja, a estimativa do valor houver o bloqueio, haverá a possibilidade de apresentação de embargos de execução pelo empregador, ou seja, pelo executado. Nessa situação, o executado, que é o empregador, ele vai, ao apresentar o embargo de execução, trazer argumentos que ele discorda da execução, ele já traz o seu cálculo para rebater aquele valor que foi bloqueado. Então, nós temos dois procedimentos, gente. Primeiro procedimento. O juiz abre a fase de liquidação, abre prazo de 8 dias para que as partes se manifestem sobre o valor apresentado pelo perito judicial, contador judicial. Se não tiver contador, abre-se prazo para a empresa manifestar sobre a sentença, sobre o cálculo apresentado, que aí é dever do reclamante apresentar, e aí o direito se manifestar no prazo de 8 dias. Beleza, fez isso? Maravilha. Encerra-se a fase de liquidação e inicia a fase de execução. Segunda possibilidade, ele não abre a fase de liquidação e deixa para fazer a apuração de valor na fase de execução. E aí abrir-se a possibilidade de discussão, isso em embargos à execução, de acordo com o artigo 884 da CLT, certo? Aqui, ó. Então, sendo os cálculos apresentados pelo reclamante ou servidor público, o juiz os homologa, determinando a citação do reclamado para o pagamento, nomeação de bens à penhora, consoante artigo 880 da CLT. Foi o que a gente acabou de mencionar. Então, a conta homologada poderia ser discutida pelo executado quando apresentados embargos de execução. Ou seja, esse é o segundo procedimento. Na primeira hipótese, o juiz concediu o prazo ao executado para se manifestar sobre os cálculos. Antigamente no prazo de 10 dias, agora no prazo de 8 dias, sob pena de preclusão. Enquanto na segunda hipótese, o juiz primeiramente homologa o cálculo, inicia os fatos executórios, sem abrir contraditório sobre a discussão desses valores, e após tiver garantido o juízo, aí ele abre a discussão através de embargo de execução desses cálculos. Então, esses são os dois procedimentos, certo? Cabe destacar aqui que a questão de abertura da fase de liquidação é faculdade do juiz. O juiz que vai apontar qual procedimento ele vai adotar. Se ele abrir prazo da sentença de liquidação, ele vai seguir um procedimento. Se ele não abrir, ou seja, ele já deixa evidente que ele vai deixar para discutir isso em embargos de execução, certo? Com o advento da Lei 13.417, que eu acabei de mencionar para vocês, houve a reforma de alguns pontos do artigo 879, que trata exatamente sobre a sentença de liquidação. Entre eles, o juízo, aqui, ó, elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir prazo comum de 8 dias de impugnação fundamentada para a indicação de itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Ou seja, o juiz abriu a fase de liquidação, ele manda o contador fazer o cálculo. Ele abre prazo comum, ou seja, ao mesmo tempo, 8 dias úteis para que haja a impugnação desses cálculos, seja pelo reclamante, seja pelo reclamado. Ou seja pelo agora exequente, seja pelo agora executado. Então, após a elaboração da conta, o juiz deverá abrir prazo comum de 8 dias, certo? Esse é o primeiro procedimento, como eu disse. Se for o segundo procedimento, aí vai depender o quê? Da garantia do juízo, ou seja, após o bloqueio de valores. Relevante observar que o prazo passa a ser de 8 dias
e de não mais 10. Então, é a razão da alteração, certo? E uma vez não apresentado pelas partes a impugnação aos cálculos, haverá preclusão. Depois não pode mais. Ficou quieto agora, não manifestou sobre o valor, depois não discute mais valores, certo? Seguindo, gente. Esses valores, eles abarcam não só a questão dos direitos do trabalhador. Dentro desses cálculos, a gente vai trazer um cálculo para a gente estudar aqui, pelo menos para vocês visualizarem, porque eu não vou abordar, e também não é o tema fazer cálculo aqui, ainda que a gente esteja estudando o direito do trabalho, direito processual do trabalho. Existe, além da verificação e conta dos direitos dos trabalhadores, haverá verificação e cálculo das custas judiciais, dos honorários de sucumbência e, inclusive, de contribuições previdenciárias. Então, todos esses valores serão apresentados na liquidação de sentença, certo? Lembrando que se houver condenação, se houver contribuição previdenciária, além de intimar as partes, o juiz do trabalho também fará a intimação da União, que já que existem valores a serem repassados para a União em razão de contribuições do INSS, contribuições previdenciárias, haverá a possibilidade de manifestação da União, certo? Também sob pena de preclusão. Além do mais, como eu tinha dito, haverá a possibilidade de cálculo de juros e correção monetária. Isso sobre todas aquelas hipóteses que a gente mencionou, sobre honorários comerciais, sobre condenação, sobre contribuição previdenciária, sobre INSS, sobre honorário de sucumbência, certo? E os outros, professor? E hoje aí, qual é o... Não, primeiro, qual que é o índice normalmente utilizado? Hoje o que utiliza para cálculo de trabalho é o IPCA, tá, gente? Então esse aí é o base de cálculo para os cálculos aí de juros e correção monetária. Professor, e uma vez transitado em julgado, Você falou que transitou em julgado, poderá tomar os atos, poderá iniciar os atos de execução. Então, a gente vai adotar primeiro qual procedimento, o juiz, você vai ter que observar qual o procedimento adotado pelo juiz. Uma vez definido, a gente vai fazer a apresentação da sentença, da impugnação à sentença de liquidação, ou fazer aí a questão do embargo à execução. Bom, essa é a regra, gente, contra a questão do quê? A questão da liquidação por cálculos. Eu mencionei ainda que existem outras duas formas de liquidação, a liquidação por arbitramento e a liquidação por artigo. Professor, o que é liquidação por arbitramento? A CLT ela menciona essa possibilidade de liquidar por arbitramento, mas ela não disciplina o procedimento. No entanto, como que normalmente, o que é uma liquidação por arbitramento? Se a gente importar lá do Código de Processo Civil, de acordo com o artigo 509, prevê o uso da modalidade, onde isso é o quê? Convencionado pelas partes, onde será escolhido aí, o convencionado pelas partes, quem fará a definição do valor. Ou seja, a liquidação é utilizada o quê? Quando a liquidação por cálculos não atingir a apuração exata do valor, ou seja, se não encontra através dos cálculos do valor, haverá a possibilidade da aplicação da liquidação por arbitramento por alguém que tenha conhecimento específico sobre determinado assunto, certo? Então, consiste nada mais, nada menos a liquidação por arbitramento em um exame ou análise pericial com a finalidade de obter o valor. Então, professor, dá um exemplo aí. Vamos mencionar o exemplo. Vamos procurar nossa apostila que tem um exemplo. Como exemplo de liquidação por arbitramento, podemos mencionar uma causa envolvendo a responsabilidade civil do empregador, cuja extensão do dano possa necessitar uma avaliação por laudo a ser realizado por um perito. Ou seja, você não consegue visualizar totalmente a responsabilidade de valores pela responsabilidade civil do empregador e há necessidade de uma avaliação por um perito. E aí, nessa circunstância, haverá, sim, a liquidação por arbitramento. Vamos dar um exemplo aí. Um trabalhador que venha sofrer algum tipo de dano, e aí ele perde aí a capacidade, ou perde não, ele reduz a capacidade
da sua atividade, a capacidade para o trabalho. Só que o juiz ele não consegue mensurar qual é a porcentagem de perda em razão do acidente de trabalho. Então, ele convoca um médico perito. O médico vai fazer uma avaliação desse indivíduo que sofreu acidente, ele vai estipular, ele perdeu 30% da mobilidade, porque teve um problema na perna, ele perdeu 30% da atividade laboral, porque ele não consegue mais mexer um braço. E aí, com base nesse parâmetro, através do arbitramento do perito, no caso do médico, haverá apuração. Não, se reduziu 30%, então o juiz fixou lá uma sentença onde houve a definição aí para pagamento de pensão vitalícia. A pensão, nesse caso, será de acordo com a redução da capacidade, se for de 30%, com base nisso. Então, a gente está aplicando a liquidação por arbitramento, fixando-se os valores de acordo com um laudo, né, apresentado por um terceiro que tenha conhecimento específico e técnico sobre aquela situação, certo? Não confundir só, gente, a questão do quê? Da arbitragem com a perícia. Pois a perícia é meio de prova, enquanto a arbitragem é meio de apuração de valor, certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Não cometer esse equívoco. E, por fim, a liquidação por artigos, que nada mais é que a possibilidade de alegar fato novo e provar fato novo na fase de liquidação. Situação extremamente excepcional, de rara aplicação em processo de trabalho, tanto que não há regra específica na CLT, sendo que, caso haja a possibilidade de ser importado o artigo 509, quando a sentença condenar pagamento de quantia líquida, poderá se fazer a liquidação por artigos, certo? Quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Vamos dar exemplo. Professor, pega lá a canetinha. Exemplo. Sentença condenando o pagamento de dano moral coletivo, proferida em ação civil pública que não fixa o montante da condenação. Então, houve uma ação, digamos aí, igual lá na Vale, né, que houve aquele problema do Brumadinho lá, onde houve a quebra da barragem e aí soterrou os funcionários. Pode muito bem aí o sindicato ou o Ministério Público entrar com uma ação de dano moral coletivo, onde se fixe um valor, certo? Só que não se fixa porque o juiz não tem conhecimento sobre a possibilidade de fixação, ou seja, ele tem que apurar fatos novos e provas, ou seja, verificar o que aconteceu de fato. Nessa circunstância, poderá ser feito por liquidação por artigos, ou seja, dentro da fase de liquidação serão apurados fatos novos quanto à verificação dos danos para apuração de qual valor será pago, certo? Outro exemplo, sentença em ação civil coletiva que condena o reclamado em pagamento de horas extras e adicional de insalubridade a um grupo de trabalhadores. Na liquidação deverá ocorrer o quê? A comprovação de quais empregados estavam submetidos ao regime de horas extras. Ou seja, então, houve uma ação civil coletiva. Nessa ação civil coletiva, houve a condenação aí à empresa de maneira coletiva a pagamento de horas extras, só que essas horas extras não serão pagas a todos, mas somente aqueles que tiverem exercido essas horas extras. E como será feito isso? Através de uma liquidação por artigos, onde se vai ser apurados quais empregados estavam sujeitos à atividade de horas extras ou atividades, por exemplo, em atividade insalubre, certo? Ponto importante. Enquanto a liquidação por cálculos, normalmente ela parte do magistrado de ofício, a liquidação por artigos, ela parte por iniciativa da parte, ou seja, o juiz ele não fixa esse tipo de liquidação. Ele vai o quê? Aguardar a exigência ou a manifestação ou o pedido da parte para que seja dessa forma. Mas apontando mais uma vez que isso é medida excepcional. Via de regra, a gente estará diante aí de uma liquidação por
cálculos, certo? Só que o que acontece? Uma vez definida aí a forma de liquidação, o procedimento de liquidação, haverá uma sentença de liquidação, que é exatamente o juiz fixando qual cálculo está certo ou quais parâmetros dos cálculos estão corretos. E isso é feito através da sentença de liquidação, certo? Na sentença de liquidação tem previsão no artigo 884, parágrafo 3º da CLT. Vou marcar aqui, ó. E somente aí, né, no segundo procedimento, né, no caso de embargos à execução, somente após a apresentação aí, após a penhora e a apresentação dos embargos, é que será feita a sentença de liquidação. Qual é a natureza jurídica da sentença de liquidação? Hoje tem-se entendido que a natureza jurídica da sentença de liquidação é de natureza de decisão interlocutória, porque, na verdade, ela não põe fim ao processo. Ela apenas define valor que poderá ter prosseguimento, ou seja, de bloquear mais bens, disponibilizar os valores ao reclamante. Então, não haverá, portanto, a natureza de sentença. Sentença de liquidação é sentença só no nome. Na verdade, ela tem natureza de decisão interlocutória, certo? O que acontece? No entanto, existe uma discussão, né, sobre a possibilidade aí, de apresentar um recurso em razão dessa situação. Porque se a decisão interlocutória, a gente já estudou que, em princípio, na Justiça do Trabalho, vigora o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, não haveria possibilidade de apresentação de recurso. No entanto, vem-se entendendo que há a possibilidade de apresentação de recurso contra essa sentença de liquidação, certo? Impugnação da sentença de liquidação. Como é feita essa impugnação? Como já expusemos antes, a decisão que homologa os cálculos não se sujeita a nenhum recurso, ela é irrecorrível. No entanto, ela comporta a impugnação. A impugnação tem por objetivo exatamente apontar a irregularidade nos cálculos apresentados. Certo, gente? Bom, assim a gente termina a questão da sentença de liquidação. Vamos deixar para a aula que vem, para dar prosseguimento, para falar da execução trabalhista propriamente dita. Abrir só essa parte para falar da sentença de liquidação. Sim, Maíra, a aula não acabou ainda, acabou a questão da sentença de liquidação. Maiara, Elza, por isso que eu gosto de chamar de Elza. Elza não tem erro. Então, Maiara, não acabou, a gente está só a questão do quê? Terminamos o trecho da liquidação de sentença. Eu não vou começar a fazer a execução trabalhista em espécie, né, por dois motivos. Vocês estão adiantados na matéria em relação à outra turma, então vai ficar uma diferença muito grande. E a outra situação é porque a gente não vai ter tempo de ver todos os pontos, então a gente vai passar para a análise da questão prática. Ou seja, nós vamos ver aí a questão de terminar de ver aquele recurso e ver uma sentença judicial para apontar para vocês que não existe liquidação via de regra nas sentenças judiciais da Justiça do Trabalho. Pode haver? Pode, mas via de regra não existe, não ocorre, certo? Que é Maiara? Parece professor da Casa de Papel, bem diferente, né? Eu não sou tão inteligente e não tenho o dinheiro que ele tem, né? Pois Boa é, noite, eu estou sem óculos. Fala, Flávio. Bem, professor, assim, não está no mesmo ramo, não é do trabalho, mas há uns meses atrás, no escritório que eu trabalho, eu me incumbiram a fazer uma liquidação de sentença sobre aquele fato do penhor da Caixa, lembra? Sim. Do roubo das joias. Aí tivemos que fazer uma liquidação de sentença. Aí o juiz instruiu, aí demorou um tempo, aí o juiz depois instruiu um perito, esse perito adoeceu, instruiu o outro, para fazer esse cálculo aí do valor da joia trabalhada, do valor
E até hoje está nesse negócio aí. É para essa semana agora que eu vou ter que olhar lá. É mais ou menos o mesmo sentido? Isso. O que acontece? Aí, no seu caso, a liquidação que vai ser feita, aí a forma, eu mencionei 3, certo? Está estudando aqui. Uhum. A liquidação por cálculo, por arbitramento e por artigo. O que acontece? Nessa situação da Caixa, o juiz deve ter fixado a liquidação por arbitramento, ou seja, ele escolheu uma pessoa que tem qualificação técnica para analisar as joias, ou seja, para apurar qual que é o valor das joias, e aí sim, com esse valor, disponibilizar para vocês se manifestarem. Então, é bem isso, Flávio, é bem essa situação. Nesse caso que você trouxe aí, seria uma liquidação por arbitramento. Arbitramento. Isso. Entendi. Por quê? Beleza. Porque se for cálculo simples, é liquidação por cálculo. Então, por exemplo, deve horas extras. Beleza, quantas? 10 horas extras. Quanto que é cada hora extra? É R$10. Então, 10 vezes 10, 100. Isso é liquidação por cálculo, média aritmética. Liquidação por cálculo simples. Essa é uma hipótese. A segunda, quando depender de conhecimento técnico específico de alguém, liquidação por arbitramento. O juiz define quem. Então, no caso, ele define um perito, pelo que você mencionou, certo? Então, ele que vai delimitar com a apuração nas suas qualificações técnicas e nas joias que foram roubadas lá da Caixa Econômica, o valor devido. E existe ainda a situação da liquidação por artigo, que é uma situação mais rara ainda, que é a situação aí de fixação com base em novas provas, que é uma situação raríssima, certo? Mas acontece. Mas é mais ou menos essa ideia, assim, Flávio, só que dentro da Justiça do Trabalho, entendeu? Beleza, professor. Obrigado, hein? Nada. É bem simples. O que diferencia, assim, né, apontando para vocês que quiserem estudar o processo civil. Processo civil terminou, vai haver o que é aquela liquidação, que no caso de 15 dias, aí, normalmente quem apresenta a liquidação é o próprio reclamante, e se aí não houver o pagamento no prazo de 15 dias, é aquela multa de 10%, e aí se inicia a fase de execução. Isso é processo civil. Processo de trabalho, nós temos 2 procedimentos. E isso é faculdade do juiz, qual procedimento ele adota. Primeiro, ele abre a fase de liquidação de sentença, manda fazer o cálculo, manda as partes se manifestarem no prazo de 8 dias e profere uma sentença de liquidação. Uma vez proferida, ou se não houver manifestação pelas partes, aquele valor se torna incontroverso, não haverá discussão de valor posteriormente. A segunda hipótese, ele inicia a fase de execução com base em valores estimados, haverá bloqueio, né, bloqueio de valores. Nesse segundo procedimento, uma vez garantido o juízo, abrirá-se-á prazo para embargo de execução e aí dentro do desembargo de execução a parte já traz a impugnação aos valores, ele já traz aí a sua manifestação quanto a valores. Então, esses são os 2 procedimentos. Então, essa fase de liquidação de sentença, seja na fase pré-executória, seja dentro da própria execução, tem por finalidade definir valor que vai receber o trabalhador, o reclamante, no processo, certo? Apesar de eu ter falado de maneira bem detalhada aí, né, e até um pouco técnica, é nada mais isso, é apurar o valor que será pago ao trabalhador. Lembrando que tem 2 procedimentos. Tem que saber esses 2 procedimentos, certo? Bom, aqui a gente encerra, então, essa questão da parte teórica. Vamos pegar agora, vamos fechar aqui. Vamos pegar agora outro documento para a gente ver na prática aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir esse aqui. Vamos abrir uma sentença de um processo meu aqui. Apareceu aí, gente, o outro documento? Opa. Aqui, ó. Ó, já está até no lugar, apareceu. Aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é uma sentença, tá, gente? Ó, deixa eu diminuir aqui, que tá muito... Tá, diminui demais agora. Ó, aqui tem toda uma decisão, tá? Do magistrado. Primeiro, né, vocês já estudaram que a sentença é subdividida em 3 itens necessários, via de regra, relatório,
fundamentação e dispositivo. Né? No processo do trabalho, quando se trata de rito ordinário, exige-se relatório. Tratando-se de procedimento sumário ou sumaríssimo, o relatório ele é dispensado. Isso, Cassiano. A questão dos embargos a penhora é os embargos de execução. Tá? Isso aí é o segundo procedimento. Vamos pegar, então. Deixa eu abrir para você. Deixa eu abrir aqui o artigo. Artigo 884 da CLT. Então, o que acontece? Tem dois procedimentos que eu mencionei para vocês. Vamos lá. O procedimento número 1 está no artigo 789 da CLT, certo? E o segundo procedimento está no artigo 884, parágrafo 3º da CLT. O juiz vai adotar os dois procedimentos? Não. Ele vai, de maneira facultativa, optativa, escolher um dos procedimentos. Beleza. Esse daqui, que você mencionou, o 884, é que ele não abre a fase de sentença, de liquidação de sentença, ele parte direto para a execução e depois, dentro da execução, após os embargos, após a penhora, após a apresentação de embargos à penhora, dentro dos embargos à penhora, ele apresenta a impugnação aos cálculos. Então, fala o que? O artigo 884, parágrafo 3º. Primeiro, vamos ler o caput. Garantida a execução ou penhorado os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação. Beleza. Agora vamos ao parágrafo 3º. Somente no embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo. O que acontece? Primeiro, que tem que ler o caput. Tem que estar garantida a execução. Garantiu? Tem bem bloqueado? Maravilha. 5 dias para embargos de execução. Os embargos de execução nada mais são que os embargos à penhora. A Justiça do Trabalho também utiliza o termo embargos à penhora. Então, uma vez apresentado, somente após apresentado, somente nos embargos à penhora, é que a parte vai poder apresentar a sua manifestação quanto aos cálculos, ou seja, impugnar os cálculos dentro do embargos à penhora. Então, dois procedimentos. Você vai apresentar lá, de acordo com o 789, se o juiz abrir essa fase, um ponto só para discutir o cálculo, e aí você vai apresentar uma peça chamada impugnação aos cálculos de liquidação, ou o segundo procedimento, ele não abre essa fase, vai para execução e depois discute isso em embargos à penhora. E aí você vai ter o quê? Uma peça no segundo procedimento chamado embargos à penhora ou embargos à execução, e dentro desse embargos, um dos pontos é exatamente a impugnação aos cálculos de liquidação. Ficou claro agora, Cassiano? Se não ficou, pode falar, cara, a gente explica de novo. Certo? Ficou claro, gente, os dois procedimentos? Dois procedimentos. O juiz escolhe qual ele vai adotar. Uma vez definido, vai ser de uma forma ou de outra forma. Não vão ter duas formas de liquidação dentro desse processo. É uma ou outra. Certo? Então, vamos pegar lá a sentença. Voltando à sentença. Olha lá. Aí vem da fundamentação. Segundo, ele estava falando o quê? A sentença trabalhista ela é composta de 3 requisitos. Ou seja, ela é composta de relatório, fundamento e dispositivo. No rito ordinário, esses são os 3 requisitos. No procedimento sumário e sumaríssimo, pode-se dispensar o relatório, exigindo-se apenas fundamentação e dispositivo. Aqui, como se trata de um rito ordinário, é composto dos 3. Então, aqui é o relatório. Aqui, ó, relatório. Relatório que é o resumo. Fundamentação, que o juiz traz os argumentos, falando sobre acúmulo de função, horas extras, quebra de caixa, comissão, adicional de periculosidade, adicional de risco, jornada de trabalho, tudo isso na fundamentação. Multa do 477, 467, indenização decorrente por dano moral, certo? Tudo isso aqui foi pedido. Eu estou pelo reclamante aqui, tá? Nesse caso, a minha cliente é a reclamante.
restituição de descontos, honorários advocatícios. E aí, por fim, o dispositivo, que é a parte aí que transita em julgado, né? Beleza, professor. O que você está trazendo aqui nesse exemplo? Eu estou trazendo para exatamente a gente chegar lá e falar da parte de liquidação. Aqui, ó. Falou da aplicação de juros de correção, recolhimentos fiscais previdenciários na forma da fundamentação. Aí ele fala aqui, ó. Liquidação será processada por simples cálculos. O que o juiz está fazendo? A gente tem, eu apontei para vocês que tem 3 modalidades ou espécies de cálculo ou de liquidação. Liquidação por cálculo, liquidação por arbitramento e liquidação por artigo. O que o juiz está fixando? Ele está apontando qual será a forma de liquidação. Qual que é a forma aqui escolhida? Cálculo. Então, que é a mais comum que eu mencionei para vocês. 2. Os cálculos de liquidação da sentença serão acostados à presente decisão, elaborados pela seção de contadoria. Ou seja, se ele já trouxer os cálculos aqui, maravilha, já vai começar a fase de liquidação. Se ele não trouxer, ele abre a fase de liquidação, seguindo um daqueles dois. Aliás, ele abre a fase de liquidação, não. Ele vai poder optar por um daqueles 2 procedimentos, podendo abrir a fase de liquidação ou deixar posteriormente para a fase de execução. Certo? Aqui, ó. Aí a fixação de custas processuais, por exemplo, R$ 325 de custas, né? Mais as de liquidação e definir o valor de R$ 13.000 de condenação, certo? Nessa hipótese aqui, gente, o juiz ele já mandou para o contador já apresentou o cálculo, então já abre-se o prazo para você fazer aqui a impugnação, com base no que eu mencionei aqui, ó, 789A, está ali no dispositivo da sentença, certo? Então ele optou pelo primeiro procedimento. Ele já abriu a fase de liquidação, já apresentou o cálculo juntamente com a sentença e abrir-se a prazo de 8 dias para ambas as partes se manifestarem sobre essa situação, certo? Então, esse foi uma modalidade. Existem outras, né, não estou com nenhuma aqui, mas depois eu vou ver se eu trago o segundo procedimento, quando existe a possibilidade de a apresentação lá na frente, na execução. Eu vou trazer para vocês, me cobrem semana que vem, eu vou trazer a liquidação, o cálculo daquele do R$ 1 milhão. Por quê? Porque naquela foi o segundo procedimento. O juiz não abriu, como agora, já na sentença, ou logo após a sentença, a questão da impugnação dos cálculos, ele foi para a fase de execução e lá houve a apresentação. Então, a gente vai fazer esse estudo na aula que vem, certo? Então, aí a gente visualizou mais uma questão da liquidação de sentença na prática, fixado na sentença, certo? Então, fechar mais esse aqui. A gente já está encaminhando para o final da aula. A gente vai fazer agora alguns exercícios dos últimos temas aí, referente a recursos e liquidação de sentença, certo? Diga, Maiara. Acabou a aula? Não, ainda não. Vamos para a parte de resolução de questões, que compõem a aula também. Fazer algumas só, não vou me estender muito, não, até porque já está entrando na parte final. A gente chegou a fazer algumas semana passada, alguns exercícios, sim ou não? Sim. Estou vendo que tem uns resultados. Se fosse fazer prova, eu tinha tirado um 10. Pois é, para você ver. Continua fazendo, porque tem que treinar. Tem que treinar. A gente fez uma só. Quantas a gente fez? Eu não lembro. Quantas a gente fez? Várias? 6, eu acho. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente fez essa aqui. Gente, vamos lá. Eu faço aqui, vocês vão acompanhando. Está aparecendo aí? Não, né? Vou compartilhar aqui. Apareceu aí, né? Uhum. Então, vamos lá. Questões aí da FGV, prova de 2019. Vamos ver se a gente já fez essa aqui. Não, essa aí. Vocês vão acompanhando aí. Já fez essa?
Não. Vilma foi dispensada sem justa causa e recebeu a indenização correspondente do ex-empregador. Ela, no entanto, alega ter direito a uma equiparação salarial com um colega que realizava as mesmas atividades. Em razão disso, Vilma procura você, como advogado, e com sua assessoria, dar início a um acordo extrajudicial com o ex-empregador. O acordo é materializado em documento especificando o valor e a identificação da parcela, sendo assinado pelas partes e seus respectivos advogados e levado à justiça de trabalho para homologação. Contudo, a juíza, do caso, nega-se a homologar o acordo, argumentando que ele seria lesivo à trabalhadora, proferindo decisão nesse sentido. Diante disso, e de acordo com a norma legal, assinar a opção que indica a medida processual adequada a buscar a reforma da decisão proferida. Bom, essa é uma decisão uma questão bem difícil, porque, na verdade, ela não é tanto de processo de trabalho, ela envolve um pouco a questão de direito material do trabalho, certo? Então, beleza, professor. O que cabe aí quanto à decisão homologatória de acordo? Bom, gente, primeiro, vamos cortar o que está errado. Vocês podem responder aí. O que vocês acham que é primeiro? Responde no chat aí. Recurso ordinário. Recurso ordinário. Respondam aí. Vou dar um tempo aí. Eu já respondi. Já respondeu? Já. Tem certeza disso? Certeza absoluta. Absoluta? Com certeza. Opa, aconteceu aqui. Opa, saiu. Então, opa, deixa eu compartilhar. Saiu o compartilhamento aqui. Jamais. Então, vamos lá. Não há medida cabível por se tratar de decisão interlocutória? Não. A questão de homologação de decisão é a decisão definitiva. Então, cabe sim. Então, não é letra A. O pessoal, de vez de fazer, ele vai lá e corre na resposta, né? Então, A não é. Corta. Mas eu não fui no que concurso. Então tá. Então, gostei de ver. A resposta tá exata. Não cabe mandato de segurança, porque mandato de segurança só sobre ato coativo do juiz. No ato aqui, ele não praticou nenhuma irregularidade. Então, não cabe mandato de segurança. Eu fui no Jurisway. Vai dar na mesma, né? Agora, cabe novo pedido de homologação de acordo extrajudicial idêntico, mas agora é dirigido a outra vara? Não, até porque a distribuição, uma vez feita, ela vai sempre cair na mesma vara. Certo? Então, não dá. Então, a letra I, por eliminação, recurso ordinário. Parabéns, você acertou. Ei, obrigado. Vamos ver outra questão aqui. Vamos ver se a gente fez essa aqui. Em sede de impugnação, aí, ó, aula de hoje. Em sede de impugnação, a sentença de liquidação, o juiz julgou improcedente o pedido, ocorrendo o mesmo em relação aos embargos à execução ajuizados pela executada. A princípio, você, na qualidade de advogado da executada, entendeu por bem não apresentar recurso. Contudo, foi apresentado recurso cabível pelo exequente. Essa aqui nós respondemos, que é o recurso adesivo, né? Então, aqui nós respondemos. A parte exequente interpôs agravo de expedição e a executada poderá apresentar agravo de expedição na modalidade de recurso adesivo. Essa nós respondemos, letra A. Vamos para outro. Acertei, eu chutei. Vamos lá, essa aqui nós respondemos ainda. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença, a executada, citada para pagar e garantir o juízo, apresentou exceção de presecutividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Gente, exceção de presecutividade nada mais é que uma medida processual
apresentado no processo de trabalho, quando não houver nenhuma outra modalidade possível e desde que não tenha nenhum bem bloqueado ainda, certo? Então, 2. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda agravo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Concedendo prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão da exceção de pré-executividade. E aí, pessoal, o que é cabível aqui? Eu não vou responder, senão o pessoal vai falar que concurso. Responde, põe aí a letra no chat. Não vou. E aí, gente, o que vocês acham que é? Eu acho que a letra D só pela parte lá do ainda há prazo para reclamada contestar. Eu vi isso no trabalho do senhor. Certo. Mais alguém? O que vocês acham aí, gente? Só a Maiara e mais uma respondeu no reservado aqui. Não Ninguém, foi ninguém se arrisca? Gente. O povo o quê, Maiara? Tem medo. Gente, aqui é a hora de errar, não tem problema. Tá? Não tem que ter vergonha, não. Que a hora é agora. Na hora da prova tem que ser sem vergonha mesmo. Então, o que acontece, gente? A apelação não é cabível porque é um recurso de natureza processual civil. Então, não é natureza processual do trabalho. Segundo, não é recurso ordinário, porque não se trata de uma sentença de primeiro grau. Ou seja, não é uma decisão de fase de conhecimento. Não é agravo de instrumento, por quê? Porque agravo de instrumento em processo de trabalho, é o recurso cabível para destrancar recurso. Aqui não tem nenhum recurso de destrancar. E, por fim, vai ser letra D, agravo de petição. Por quê, gente? Independentemente se você tivesse conhecimento sobre os outros recursos, você matava a questão por quê? Porque a gente fala o quê? Numa ação trabalhista que se encontra em fase de execução. O que a gente estudou? Agravo de petição é o recurso cabível na fase de execução. Então, basta com essa frase aqui de fase de execução, vocês conseguiriam, com essa informação, matar que se trata de um agravo de petição. Certo, gente? Querem fazer mais uma ou chega por hoje? E aí? Estão cansados? Ó, o pessoal acertou, ó. Edneia acertou, Téria acertou, né? Mandaram no reservado a resposta aqui. Parabéns, tinham acertado antes de eu fazer a explicação. Muito bem, meninas. Certo? Então, gente, vamos parar por aqui, então, a aula de hoje. Vamos interromper a gravação. Interromper o compartilhamento. Agradeço a presença de todos aí. Obrigadão aí pela atenção. Vou disponibilizar, avise os colegas que eu vou disponibilizar essa aula lá no YouTube e postar também no Classroom lá. E aí, para quem quiser assistir depois, ou porque quer rever, ou porque quer reavaliar isso aí, ou quer passar para os outros, certo? Professor. Diga. Tá sabendo alguma coisa sobre as provas? Alguma novidade? Não temos nem retorno de aula ainda e nem de prova. Diz que ia começar agora dia 5, né, de maio, mas aí o prefeito colocou que até o dia 11, 10 de maio, sei lá. Isso, as aulas retornariam dia 5, né? Mas a questão da avaliação não foi discutida ainda, não. Mas saiu de menos. Importante vocês não estarem perdendo. Uma prova é difícil demais, para você é de menos, né? Você fica lá aplicando, né? Não, tranquilo, gente. Vai estar tudo certo. Quanto ao e-mail, aí a gente marca aí, vamos marcar até o dia 5 de maio, que seria o retorno, né, presencial. Aí, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou autorizar depois quem quiser me entregar físico também, certo? Eu estou terminando o seu trabalho. Beleza, show de bola. Então, gente, uma boa noite para todo mundo. Na casa de papel.
aproveitem o final de semana, apesar de amanhã ainda ser sexta-feira. Cuidem-se e, principalmente, juízo. Cuidado que vocês vão fazer final de semana aí, isolados aí, hein? Juízo todo mundo, tá bom? Então, será que tem criança esse semestre aí? Porque o povo está tudo isolado, né? como é que é? Será que vem criança esse semestre? Que o povo está tudo isolado, Para o ano que vem vai nascer uma turminha nova. Né? Esse semestre agora eu já tenho que fazer outro, né, professor? Para ficar mais maleável. Acabei de fazer um. Acabei de fazer uma. É aquela assim, né? Que já faz um batalhão atrás do tá. Tem que fazer outro, mas tem que pensar o quê? Agora tá uma fase complicada para ter filho. Então, segura a onda, segura um pouco aí. Tá faltando dinheiro. Não, professor, o que importa é o amor. É. Falou então, tchau. Tchau, gente. Brigadão aí, boa semana. Igualmente. Tchau, tchau.